Começamos esta edição do Agricultura BR de hoje trazendo um destaque internacional no mercado da soja. A produtividade média das lavouras de soja da Argentina caiu mais uma vez nesta semana. Na semana passada, ela se encontrava em 56 sacas por hectare. Já no relatório apresentado ontem pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, o rendimento médio caiu para 54,6 sacas. Para a gente ter uma ideia, o quanto que a produtividade média veio caindo ao longo das atividades de colheita da soja na Argentina, no início do mês de maio, por exemplo, a produtividade média nacional se encontrava na casa dos 72 sacas por hectare. Toda essa queda no rendimento tem a ver, é claro, com a chuva excessiva que o país recebeu nos meses anteriores, que é o que veio derrubando a produtividade média nas lavouras. E essa produtividade deve continuar caindo, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, porque as atividades de colheita agora se encontram naquelas áreas que foram mais afetadas. A estimativa de produção para o país segue mantida em 56 milhões de toneladas e ela só deve ser sustentada por conta de algumas pequenas áreas da Argentina que estão registrando produtividade das lavouras acima das demais, inclusive recorde para os locais, como é o caso de Buenos Aires e La Pampa. Contanto, com essa produtividade mais elevada, ela compensa a queda nas demais e a produção do país segue estimada em 56 milhões de toneladas. Por aqui a gente segue falando a respeito de soja. Vamos saber como é que está o mercado internacional. Soja na Bolsa de Chicago, hoje mais cedo, esboçava uma reação, vinha tentando uma operação um pouco mais em alta, depois de um dia de muitas quedas, que foi essa última quinta-feira. Então, a Agricultura BR mostra agora o que acontece neste momento com soja, esse esboço de recuperação, ele tenta ainda reagir, mas a verdade é que a soja vai andando mais para o campo negativo. A posição de julho, você vê ela no campo positivo, mas é praticamente na estabilidade, uma alta de 0,09% neste momento. Vem negociada a 10 dólares, 72 centes, mais 50 por bushel. Posição de agosto vem totalmente na estabilidade, a 10 dólares, 73 centes por bushel, mas você observa que as duas posições já bateram 10,88, 10 dólares 88 centes, então essa reação chegou a acontecer durante o dia de hoje mesmo, como era esperada, mas acabou recuando novamente, reduzindo a alta e recuando bastante, inclusive. Posição de setembro já aparece num campo bem inferior, com queda de 1,75%, queda de 0,16%, perdão, a 10 dólares 60 centes mais 25 por bushel. Novembro, 0,26% de queda, a 10 dólares 50 centes mais 75 por bushel. Aí as posições começam a dar um indicativo de inversão daquela tendência das primeiras horas de negociação com soja na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira, no qual apresentava recuperação. Essa recuperação agora, ela vai sendo reduzida. E olha, já que eu estou falando de soja, vou aproveitar para trazer um destaque internacional. Foi confirmado por várias agências nesta sexta-feira de que a Cargill deve fazer a comercialização, a venda, passar para outra empresa, duas empresas de esmagamento na Europa Ocidental. Uma delas é localizada, inclusive, na França. Esse fator não chega a estar mexendo com o mercado. Cargill confirma a venda, tem as empresas que concorrem com a Cargill que não confirmam interesse de compra sobre elas, mas a verdade é que deve mesmo fazer essa venda dessas duas unidades na Europa Ocidental, a Cargill, e isso já está confirmado, foi a notícia que circulava nos bastidores do jornalismo de agronegócio aqui no Brasil também. Agora, já que eu falei de Brasil, vamos ver o dólar comercial que vem vindo em alta, vem testando, ontem testava a marca de 3,60, hoje ele recua 0,75%, vem para R$ 3,54 mais 4 dólar comercial no Brasil, portanto, hoje operando com queda de quase 0,8%, assim vem o dólar no país, hoje em queda.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública com entidades do setor no Brasil para discutir o Plano Safra, anunciado no início deste mês pelo governo federal. A principal reclamação das entidades é em respeito à taxa de juros. Os parlamentares disseram que vão lutar junto com o Congresso para baixar este valor. Veja mais na reportagem de Márcia Prado. Na audiência, entidades que representam produtores de soja, de cana, de arroz e demais produtos do agronegócio apresentaram pontos dos quais discordaram no Plano Safra elaborado para o período 2016-2017. Várias foram as reclamações, entre elas a falta de recursos para a subvenção ao seguro rural e o volume que será destinado ao crédito. Um dos pontos que nós estamos vendo, o volume de recursos, ok, em torno de 202 bilhões, né? Um dos pontos que a gente está levantando, esse juro que está sendo colocado aqui, de mais de 9%, esse é o juro da inflação, que não tem vantagem nenhuma. A inflação hoje está em torno de 9%, 10%. Então, cobrar a inflação do produtor tem juros até mais caros do que a inflação, sem contar dos recursos livres, que deve ser 15%, 20%. As taxas de juros anunciadas, que variam de 8,5% a 12,75% ao ano, são as principais reclamações. As entidades alegam que não existem justificativas para taxas neste patamar. E o tempo para baixar essas taxas de juros, o que depende da aprovação da equipe econômica do governo Michel Temer, é curto. As definições precisam acontecer antes do dia 1º de julho, quando começam as contratações do Plano Safra para o período 2016-2017. O juro de 9,5, apresentado nesse plano, é o maior desse século, nós podemos colocar desse jeito. Nem em 2003, onde a gente tinha Selic, mais de 20%, TR, poupanças com valores exorbitantes, nós tivemos valores superiores a 8,75%. Da maneira que você coloca um plano de uma forma rápida, num cenário que um governo totalmente desconfigurado, com problemas internos, problemas externos, e que sinalizava para o mercado financeiro um ambiente desfavorável, então, vamos colocar 9,5, poderia, naquele momento, ser interessante. Agora, para o setor, não é. De acordo com o secretário de Política Agrícola interino do Ministério da Agricultura, a possibilidade de redução nas taxas existe, mas é preciso cautela ao discutir o assunto com os demais envolvidos. O fato é que o ministro está muito sensível a essa questão do endividamento. Ontem ele teve uma reunião com uma série de superintendentes de agricultura. Olha, espaço para discutir, obviamente sempre tem, A gente inclusive sai daqui com uma série de pleitos e demandas das entidades de classe. Essa questão do endividamento é extremamente sensível e vem se agravando, A gente olha o Rio Grande do Sul, são perdas recorrentes, pensar na soja, no Mato Piba, o algodão no oeste da Bahia, a safrinha, que o último levantamento da Conab indicou uma possível perda. Então, assim, discutir isso faz parte da nossa pauta do dia a dia. E o ministro já se mostrou bastante sensível para essa discussão. A Comissão de Agricultura vai reunir as demandas que ouviu das entidades e encaminhar na próxima semana para o ministro Blairo Maggi e, posteriormente, ao Ministério da Fazenda. Márcia Prado, para o SBA. O fenômeno climático El Niño, que aquece a água dos oceanos e assim muda as condições climáticas em todo o mundo, trouxe bastante prejuízo para a safra brasileira temporada 15 e 16. No caso da região do Nordeste do país, os prejuízos foram bem graves. Olha, na maior parte da região produtora, houve falta de umidade do solo e aí, consequentemente, quebras fortes na região. Vamos conversar agora com a Nadiara Pereira, ela que faz a primeira participação no programa. E nós queremos saber, Nadiara, como é que está a previsão de umidade do solo e também climática para essa região que tem sofrido bastante ainda com as questões climáticas, em especial de seca. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. O Nordeste normalmente tem o verão como um período mais chuvoso. Então, o verão teve uma grande irregularidade das chuvas
e a maior parte das regiões produtoras sofreu com a falta de umidade. Então, não tivemos chuvas regulares durante o verão e agora a gente está entrando no período mais seco sobre o nordeste do país. Então, a situação não deve melhorar, pelo menos agora, nos próximos períodos no interior da região. O solo está muito seco, com índices abaixo de 10% em toda esta área em laranja do mapa e tem chovido de forma mais frequente apenas em partes do litoral, principalmente aqui litoral da Bahia, litoral entre Pernambuco e Rio Grande do Norte e entre Ceará e norte do Maranhão. Nestas áreas o solo está mais encharcado, inclusive a chuva forte em alguns momentos tem trazido até transtornos. E essa é a tendência para os próximos períodos. Agora, o outono e o inverno são duas estações mais úmidas sobre o litoral, mas essa chuva ela não consegue avançar para o sertão nordestino. Durante o sábado, a gente vai observar chuvas em quase toda a faixa leste. Pode chover forte no litoral da Bahia e também pancadas no norte do Maranhão e norte do Ceará. No interior nordestino, tempo seco e altas temperaturas. Vai fazer bastante calor, com até 38 graus no sul do Piauí. Durante os próximos 5 dias, chuvas aqui na faixa norte, com volumes mais significativos e pancadas bem isoladas no litoral leste. No interior, principalmente da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão, tempo bastante seco. Entre os dias 25 e 29 de maio, a situação não muda muito. É a mesma distribuição da chuva que a gente deve observar ao longo dos próximos períodos. Pancadas sobre a faixa leste e norte e tempo seco no interior. Neste período, inclusive, a chuva ganha mais intensidade sobre o litoral leste nordestino. Fabiano. Obrigado, Nadiara Pereira. Daqui a pouco ela volta com mais informações da previsão do tempo. Aliás, quem está nos acompanhando pode pedir a sua previsão do tempo para a sua região, para ir para o seu município. É simples, é só entrar em contato com a Agricultura BR. Você manda sua mensagem para o 67 9656 2266. Você pode mandar também a imagem da sua propriedade, fotos, vídeos, que nós vamos exibir aqui, mostrar um pouco dessa produção brasileira para todo o país. E no próximo bloco o assunto é milho. Você vai ver que a ProSoja em Mato Grosso do Sul estima uma quebra de mais de 7% na safra em relação à estimativa inicial. E ainda hoje você tem o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vai trazer informações sobre a produção internacional de açúcar. Ainda hoje aqui no Agricultura BR. Estamos de volta, seja bem-vindo. Vamos falar agora sobre previsão do tempo na região centro-sul do país. Olha, nessa região, as chuvas têm se comportado de maneira bastante irregular também nestes últimos meses. Mês passado, por exemplo, fez muito clima quente, estava muito seco e clima quente. Essa condição toda prejudicou bastante as lavouras de milho de segunda safra das regiões. E olha, para explicar o que aconteceu, nós tivemos agora no mês de maio um retorno das chuvas que retornaram até com força, tanto no sul do país quanto no Mato Grosso do Sul. Mas o problema é que nos estados de Mato Grosso e Goiás a situação não se alterou não. Continua com um período de seca, a seca continua sobre as áreas de produção de milho e há aquela deficiência hídrica sobre o solo que prejudica bastante a produção. Tanto é que no programa de hoje, inclusive, você vai ter a confirmação de algumas quebras de produção em estados da região centro-oeste. Mas quem vai falar sobre umidade de solo, principalmente nesses estados, é a Nadiara Pereira, que volta ao programa. Produção de milho no Brasil bastante comprometida, Nadiara, exatamente por conta dessa falta de chuvas, em especial nos estados do centro-oeste. Exatamente, Fabiano. A gente observou nesses últimos dias o retorno das chuvas para partes do centro-sul do país. Tivemos uma maior frequência de frentes frias avançando pelo país, só que esses sistemas têm trazido maiores volumes de água para o sul do país e até mesmo para algumas áreas de Mato Grosso do Sul e São Paulo. E essa chuva tem se refletido no aumento da umidade do solo. Em toda esta área rosa do mapa, o índice de umidade do solo chega até 100%. Em algumas áreas, inclusive, o excesso de chuva tem sido problema. Houve muitos transtornos no Paraná por causa de chuva forte, granizo. Então, enquanto no sul choveu muito, essa chuva ela não avançou para as demais áreas aqui do centro-oeste e do sudeste. A gente observa que até choveu sobre o extremo sul mineiro, extremo sul de Goiás, extremo sul e oeste mato-grossense,
Mas no interior mato-grossense, grande parte de Goiás, que é o estado em situação mais crítica, e partes de Minas Gerais, principalmente Triângulo e Cerrado Mineiro, a situação é crítica. A umidade do solo chega a em torno de 10% ou até abaixo deste valor, então comprometendo bastante o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra. Agora, para os próximos dias, teremos o retorno da chuva forte para o sul do Brasil. Essa chuva deve se estender também com forte intensidade para São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, até o início da próxima semana, o tempo fica mais carregado e com volumes de água que devem variar de 30 a 50 milímetros, principalmente em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, aqueles estados que já estão mais encharcados vão continuar beneficiados pelas chuvas. Já aqui sobre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais ocorrem algumas pancadas de chuva bem irregulares. São chuvas rápidas e isoladas e não tem previsão para volumes tão expressivos de água a ponto de recuperar a umidade do solo. E no próximo período, a partir do dia 25 de maio, o tempo seco ganha ainda mais força nesta área que está mais seca. Sobre o interior da região sul, a chuva também diminui de volume, mas continua de uma forma mais frequente e generalizada. E do período do dia 30 de maio até o dia 3 de junho, a gente observa uma intensificação da chuva novamente sobre o sul do país, principalmente no Paraná. Chuva também mais abrangente entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. E, enquanto isso, tempo seco ainda na maior parte de Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela retorna com mais destaques da previsão do tempo. Por aqui a gente segue destacando o milho no Brasil e em especial na região centro-oeste do país. Como você acompanhava há pouco com a Nadiara, agora as chuvas retornaram com mais frequência para o estado de Mato Grosso do Sul. Mas mês passado não foi assim, não. A queda da umidade das lavouras trouxe bastante prejuízo para as lavouras de milho de segunda safra. Com isso, a AproSoja do estado já estima uma quebra de 7,6% na produção, na comparação com a estimativa inicial para essa temporada. Vamos ver os números na tela então. Veja que no início da safra, a AproSoja estimava uma produção de 8.140.000 toneladas de milho na segunda safra, milho safrinha. Já a estimativa atual caiu para 7.520.000 toneladas. Essa produção inferior é resultado direto da diminuição da produtividade nos campos, causada, é claro, pelas instabilidades climáticas. No início da temporada, o rendimento médio por hectare estava estimado em 78 sacas e agora está em 72 sacas por hectare. Segundo relatos de produtores, em algumas lavouras a planta não apresentou crescimento adequado e as espigas de milho estão menores do que deveriam. E essa quebra na safra de milho na região centro-oeste, qual a Agricultura BR tem destacado já há bastante tempo, trouxe até no último dia 25 de abril uma previsão no qual coloca a produção brasileira de milho total abaixo de 78 milhões de toneladas, vem ficando cada vez mais evidente. Uma outra informação que nós sempre destacamos aqui são em relação aos valores da saca de 60 quilos do milho. Como é que estão os valores do milho no Brasil? É bem caro para o Complexo Carnes fazer essa aquisição, tem dificuldades de conseguir esse milho. Aí eu falo das cadeias produtivas de frango, de suínos, principalmente essas duas, mas também a de bovinos também acaba sendo afetada. Mas se por um lado você tem essa situação que acaba apertando os custos de produção do Complexo Carnes, por outro, muitos produtores de milho não vão conseguir aproveitar esses bons preços, ou pelo menos não aproveitar os bons preços no auge deles, porque não vão ter uma quantidade de milho tão expressiva assim e principalmente porque vão ter que também recuperar, cobrir as quebras que tiveram em suas propriedades rurais. Esse é o elemento. Tanto é que o presidente da AproSoja do estado do Mato Grosso fez um alerta importante em Brasília. Ele falava o seguinte, que por conta dessa quebra, muitos produtores não vão ter condições de cumprir os contratos feitos com compradores, não vão ter milho para fazer essa entrega. Quem explica um pouco dessa situação e também os planos para as próximas safras é Márcia Prado. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o presidente da AproSoja Mato Grosso, Endrigo Dalcin. Presidente, a oferta de milho tende a ficar restrita e a preocupação é tanta que a AproSoja estuda até incentivar a produção da primeira safra? Nós estamos estudando essa possibilidade, já que a nossa safra em Mato Grosso, segunda safra, que é grande, está comprometida numa parte. Nós sabemos que a região leste e a região sul estão sofrendo uma estiagem já há muito tempo.
alguns milhos já muito abaixo da produtividade esperada. Isso é uma possibilidade que nós estamos estudando, o produtor optar, ao invés de plantar soja verão, plantar realmente o milho na primeira safra, para atender um pouco a questão interna da demanda do milho aqui dentro e aproveitar a questão dos preços, né? Os preços estão atrativos do milho pela falta do produto. E é uma ideia que está surgindo lá e que nós vamos conversar com o Ministério da Agricultura da possibilidade de melhorar os financiamentos de milho para a primeira safra. Há também uma preocupação em relação aos produtores que podem não conseguir cumprir os contratos por conta dessa redução na safra. Qual é a orientação da ProSoja? Nós estamos levantando todas essas possibilidades, né? Os produtores estão nos enviando os contratos de venda de milho futuro que foram feitos no ano passado. Mato Grosso esse ano vendeu 62% de toda a produção que estimava colher, então realmente essa produção não vai chegar devido à falta de chuvas, né? Muito milho foi plantado fora da janela devido ao atraso da soja no ano passado. Então, uma série de problemas climáticos que Mato Grosso não é costumeiro ter e esse ano teve. E o milho está sendo a cultura mais afetada agora pela falta de chuvas. E esses contratos precisam ser cumpridos, a gente sabe da legalidade de cumprir os contratos, mas à medida do possível a gente vai estudá-los, cada empresa, para poder não ter nenhum problema entre o produtor e a trade, que sempre é uma relação comercial saudável e sadia que existe em Mato Grosso de venda antecipada dos produtos. Muito obrigada. Nós conversamos com o Endrigo Dalcin, ele que é presidente da ProSoja Mato Grosso. Márcia Prado para o SBA. E há 2 semanas nós conversávamos com representantes de corretoras que operam no estado do Mato Grosso e eles já previam essa situação, já algo que está sendo visto no estado do Mato Grosso, principalmente já há algum tempo, e por isso já sabia que seria necessário essa renegociação, essa recomposição para que a situação ficasse boa tanto para quem comprou quanto também para o produtor rural que vendeu, que dessa vez teve quebra para a safra de milho. Bom, e nós comentávamos a situação climática para a área produtora de milho, também a situação de quebra na região centro-oeste do país. Vamos mostrar agora os preços. Um dos comentários que nós fizemos hoje é em relação a como ter um aproveitamento desses valores. Os valores são altos em todos os estados brasileiros, são valores recordes quando você avalia esses valores nominalmente, mas principalmente comparando a qualquer período, mesmo comparando com os períodos do ano passado, onde as exportações começaram a ter um volume maior, nós temos uma situação realmente de preços, de valores históricos para a saca de 60 quilos do milho. Nós vamos acompanhar agora o que acontece com o preço do milho, valor médio, portanto, considerando a mínima e a máxima diária em todo o estado do Mato Grosso, que vem com uma alta nos últimos 30 dias, acima de 6,2%, é o que o Agricultura BR destaca agora. No dia 18 de abril, tinham R$ 36,50, no dia 25, R$ 36,50, manteve esse valor na entrada do mês de maio, R$ 36,50, no dia 10 chegou a R$ 38,50 a saca de 60 quilos, no dia 12, R$ 38,75, manteve esse valor no fechamento de ontem, ficou em R$ 38,75 a saca de 60 quilos no estado do Mato Grosso. Nós vamos ver os 3 estados produtores, portanto, na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, trazemos mais um destaque. É o centro-oeste aqui no Agricultura BR. Temos agora o estado de Goiás, que no dia 18 de abril tinha um valor de R$ 45,00 a saca de 60 quilos do milho. Esse valor aumentou para R$ 45,25 já no dia 25 do mês passado. Entrou maio com R$ 47,25 a saca de 60 quilos. No dia 10, semana passada, R$ 45,25. Na quinta-feira passada, da última semana, R$ 46,75. Ontem fechava a R$ 47,75. A alta para o estado de Goiás, para a saca de 60 quilos do milho, alcança 6,10%. Portanto, altas em torno de 6% para o estado do Mato Grosso e também para o estado de Goiás. O último destaque na região centro-oeste é o estado do Mato Grosso do Sul. A Juliana já destacava algumas informações a respeito da confirmação de quebra no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul que teve a ProSoja comentando uma queda na produção em
milhão de toneladas, tem essa situação de valores aqui. No dia 18 de abril, R$ 43,35 a saca, valor que no dia 25 do mês passado chegou a R$ 43,75. Começou o mês de maio a R$ 46,25. Na semana passada, no início da última semana, R$ 47,50 a saca de 60 quilos. Há uma semana exatamente chegou a R$ 47,75. Ontem fechava a R$ 48,75 a saca de 60 quilos. O milho segue subindo nos principais estados produtores do país e essa seca, essa quebra sobre a segunda safra brasileira, que vai impactar, claro, diretamente toda a produção total do Brasil na temporada 15-16, ainda dá mais fôlego ainda para as altas que nós temos acompanhado desde o início do ano de 2016. Vamos saber agora como o mercado futuro do milho no Brasil vem operando nesta sexta-feira, porque os negócios caem neste momento mais de 0,5% para as posições de mais curto prazo. Julho negocia agora 140 contratos a R$ 48,60 a saca. Essa posição cai 0,51% em relação ao fechamento de ontem. Já o milho negociado na BMF para entrega em setembro é o que tem a maior liquidez agora. São mais de 1.500 contratos negociando a saca do cereal a R$ 44,24. Posição perdendo 0,83%. Agora reduziu um pouquinho essa queda, foi para 0,78% em relação ao ajuste anterior. Já a posição de novembro tem apenas 120 contratos, operando com baixa de 0,22%, negócios a R$ 46,10 pela saca de 60 quilos. Vamos agora saber do mercado futuro do milho operando na Bolsa de Chicago, lá nos Estados Unidos. Veja que hoje temos negócios mistos para o cereal, com as posições de mais curto prazo vindo em alta, leve movimento de alta, e as demais em campo negativo. Milho para entrega em julho na Bolsa de Chicago vem negociado agora a R$ 3,91 por bushel, alta de 0,25% para essa posição. Já o cereal para entrega em setembro sobe sobe levemente agora, alta de 0,12% e negocia o bushel a R$ 3,93. A posição de dezembro deste ano opera com leve baixa, queda de 0,12%. Ele que já negociou hoje o milho acima de $4 por bushel, agora vem a R$ 3,96 mais 75. Enquanto isso, a posição de março do ano que vem segue sustentada com o patamar de $4, mas cai 0,24% agora e negocia o milho a R$ 4,04 por bushel. Atenção agora, produtores de todo o Brasil, acompanhem as cotações por estado. A seguir no Agricultura BR, você vai ver que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos prevê um déficit no açúcar, na produção de açúcar, na ordem de 4.300.000 toneladas na temporada 2016-2017. E ainda nessa edição, você tem a projeção do órgão para a produção de café do Brasil. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Na próxima segunda-feira, dia 23 de maio, o programa Bom Dia Produtor ganha um novo formato. Com foco principalmente na pecuária, no jornalismo do agronegócio e mercado futuro, o programa, que é um dos mais tradicionais aqui do canal do Boi, ganha nova equipe também. E, aliás, é com uma dessas pessoas que nós vamos conversar agora. Ele está lá no outro estúdio, o Antônio Gustavo, que está aqui conosco. Antônio, próxima segunda-feira temos então um novo Bom Dia Produtor. O que o público que está em casa, que acompanha o canal do Boi, pode esperar? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. É isso mesmo. A partir de segunda-feira, nesse estúdio, nós estaremos transmitindo o Bom Dia Produtor. A partir das 7h15 da manhã, para todo o Brasil, você vai acompanhar as principais informações da pecuária, também cotações do boi magro, boi gordo, soja e milho, também previsão do tempo e tudo sobre
agronegócio você terá a partir de segunda-feira, às 7h15 da manhã, aqui no Canal do Boi. E falando também sobre exportações. A gente fala agora sobre as exportações da carne bovina in natura, que houve um aumento das exportações nesse último ano. A gente pode acompanhar aqui, Fabiano, Juliana, no telão, um gráfico que fala das exportações. E a gente vai estar abordando esse assunto também no Bom Dia Produtor. Olha só, você pode perceber aqui que o volume das exportações da carne bovina in natura no mês de maio de 2015, nos 20 dias úteis de maio, exportou 84 mil toneladas. Nos 10 dias úteis desse mês de maio de 2016, o Brasil exportou 45 mil toneladas. A gente fez uma projeção, se o Brasil continuar exportando a mesma quantidade diária que exportou até agora, a projeção para maio de 2016 será de 92 mil toneladas, um aumento de 9,5% na carne bovina in natura exportada. E também o frango continua em alta, o frango exportado, o volume exportado está crescendo. A gente acompanha aqui no telão um gráfico também que mostra uma projeção para o mês de maio, para os 20 dias úteis desse mês de maio. A gente pode comparar que em maio de 2015, nos 20 dias úteis do mês de maio de 2015, o Brasil exportou 291 mil toneladas. Em maio desse ano, nos 10 dias úteis desse mês, foram 170 mil toneladas exportadas. A projeção para os 20 dias do mês de maio desse ano serão 340 mil toneladas exportadas, um aumento de 16,8%. Essa é uma projeção que nós fizemos aqui, a produção do Bom Dia Produtor. E também nós teremos uma participação do Walter Pulga Júnior, o nosso analista lá de São Paulo, que também é jornalista, e ele está ao vivo na Bovespa de São Paulo e vai contar para a gente agora um pouco sobre o que vai acontecer de mudanças, de novidades no Bom Dia Produtor a partir de segunda-feira. Walter, muito boa tarde. Boa tarde, Antônio. Bom, aqui nós faremos logo pela manhã, logo após as 8 horas da manhã, passaremos as primeiras informações sobre o comportamento do mercado fora do Brasil. Vamos acompanhar a evolução dos negócios na Ásia, na Europa e os primeiros negócios do mercado americano. Porque aqui no Brasil as negociações começam apenas a partir das 9 horas. Mas sem informação você não fica. O andar da carruagem você acompanha no Bom Dia Produtor. Antes das 9 horas da manhã também teremos entrevistas e as primeiras informações sobre negócios nos mercados de soja, milho, nos Estados Unidos e também na Europa. E após as 9 horas da manhã, Antônio, nós teremos informações detalhadas sobre a abertura dos negócios no Brasil. Mercado futuro de milho, mercado futuro de soja, que nós temos aqui na BMF Bovespa. Nós temos também mercado futuro de boi gordo, mercado futuro de café, que começa as operações a partir das 9 horas entre segunda e sexta-feira. Então, Bom Dia Produtor. A partir das 8 horas da manhã tem informações ao vivo para você de todos os mais importantes bolsas, operações de negócios no mundo. Informações também do mercado físico. Portanto, a partir de segunda-feira, nós começaremos mais cedo e o nosso telespectador terá as primeiras informações da manhã, a partir das 8 horas no horário de Brasília, ao vivo aqui da BMF Bovespa. Embora você aí comece um pouco mais cedo, não, Antônio? É isso mesmo, Walter. Aqui a gente começa um pouquinho mais cedo, aqui 6h15 da manhã, horário MS, mais horário de Brasília, 7h15 da manhã. Walter Pulga estará aqui diariamente junto com a gente em 3 participações, além também das participações da Rafaela Fávaro, direto da Bovespa de São Paulo. E a gente volta agora com o Fabiano, com a Juliana, do Estúdio Laranja. É com vocês. Obrigado, Antônio Gustavo. Obrigado a todos aí da equipe do Bom Dia Produtor. Então, Antônio Gustavo e Walter Pulga Júnior, a partir de segunda-feira, formato novo no Bom Dia Produtor, muito mais jornalismo, muito mais agronegócio, principalmente análises para a pecuária brasileira. Você acompanha a partir da segunda-feira, às 7h15, no horário de Brasília. Bom, Antônio, seja muito bem-vindo a você e toda a equipe. Walter Pulga Júnior, sucesso nesse novo formato. Por aqui, o Agricultura BR segue trazendo informações sobre o agronegócio do Brasil e também do mundo todo. Nosso destaque agora é o setor sucro-alcooleiro. Olha, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou a sua estimativa para o déficit global de açúcar na temporada 2016-2017. O órgão estima que falte no mercado global
4 milhões e 300 mil toneladas do produto e que essa queda só não será maior, ou seja, a falta do produto só não será maior porque o Brasil, grande produtor de açúcar do mundo, deve ter uma produção recorde. Vamos acompanhar agora a projeção apresentada por eles e também a comparação com a estimativa apresentada por outros órgãos e instituições ligadas ao setor sucroalcooleiro. Na primeira coluna você lê a Organização Internacional do Açúcar. Ela estima um déficit global de 3 milhões e 800 mil toneladas do produto. A segunda coluna mostra o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o número que eu comentei há pouco, que foi recém-anunciado na imprensa internacional. O órgão estima uma falta de 4 milhões e 300 mil toneladas de açúcar no mercado global. Consultoria Datagro estima um déficit ainda maior de 6 milhões e 90 mil toneladas. A consultoria australiana Greenpool estima 6 milhões e meio de toneladas de açúcar faltando no cenário internacional. E a consultoria FC Stone um déficit ainda maior de 7 milhões e 800 mil toneladas do produto. Você vê aí como essa projeção entre os órgãos e instituições e consultorias, ela varia bastante, mas uma coisa é certa, todos acreditam mesmo nessa falta do produto no mercado na nova temporada. Bom, por aqui a gente segue falando a respeito de açúcar. Vamos saber como é que estão os negócios na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures, agora verificando negócios com açúcar. E é o açúcar que nós trazemos aqui. Você observa que o mercado futuro vem com variação positiva, aliás, uma alta forte no dia de hoje. Posição de julho ganha 2,09%, com negócios a 17 centes mais 5 por libra-peso. Outubro ganha 1,88%. Os negócios agora na posição de outubro estão com 17 centes mais 31 a libra-peso e os valores estão nos mais altos negociados no dia de hoje. Essa é uma posição interessante. A posição de março de 2017 também vem no mesmo patamar, alta de 1,54%, valores negociados em 17 centes mais 75 por libra-peso. Maio, alta de 1,34%, valores em 17 centes mais 39 por libra-peso. Eu lembro que nós começamos o ano com os valores do açúcar não chegavam nem a 10 centes de dólar a libra-peso, e esses números, apresentados ontem, inclusive pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para o açúcar, vão dando cada vez mais suporte para as altas para o açúcar no cenário internacional. Este ano, a safra de feijão deve ter uma produção inferior em função da produtividade menor nas lavouras por conta das instabilidades climáticas. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, que falou sobre essa expectativa do setor produtivo e também sobre os números do mercado. Acompanhe. Marcelo, o preço do feijão disparou. Tudo isso se deve ao clima ou houve um desinteresse do produtor também por trabalhar com feijão? Veja só, o produtor se viu desestimulado desde o ano passado. Na medida em que o preço mínimo foi diminuído pelo governo, né, o único produto que diminuiu o preço mínimo foi o feijão, ele entendeu que era uma indicação de que ele não deveria fazer maiores investimentos, porque seu próprio gestor público está achando que vai ter excesso, diminuindo o preço mínimo, então já começou por aí. Nós tivemos aí cerca de 30% a menos de área na primeira safra em relação a 5 anos atrás, e cerca de 6, 7% menor do que o ano passado. Aí você teve o clima, que sem dúvida nenhuma um fator importantíssimo em toda a cultura, mas era previsto. Nós sabíamos que havia essa possibilidade do El Niño, né? Foi avisado, a Câmara Setorial conversou com o Ministério da Agricultura, mas não houve a necessária ação por parte do governo. E aí o produtor teve perdas, o produtor que plantou ainda teve perdas com El Niño e vem tendo perdas até agora. O feijão foi plantado tardiamente no Paraná, estava
precisando muito de uma chuva. Chegou a chuva essa semana, um tanto quanto tarde, mas também chega a notícia que nós vamos ter geada. Tudo isso faz com que o mercado de feijão permaneça em níveis bastante altos, o que não significa necessariamente que o produtor está ganhando, né? Muitos produtores estão tendo produtividade baixa. Agora, você falava pouco antes desta entrevista de uma certa prisão em que o produtor de feijão brasileiro está neste momento. O feijão carioquinha ou é consumido aqui ou não tem outra praça, não tem como exportar. O produtor de feijão perde o interesse pelo mercado em função de dificuldades específicas do mercado brasileiro? Quando o produtor percebe, tá, que o feijão carioca se torna um beco sem saída, porque nós produzimos uma grande quantidade somente para brasileiros. Não há mercado no exterior para o feijão carioca. O mundo consome cada vez mais feijões, mas não do feijão carioca. Então o produtor vive momentos como 2014, em que não, mesmo tendo o preço mínimo ainda vigente mais alto, não houve o necessário suporte por parte do governo. E nós sabemos que produtores chegaram a perder feijões estocados, a cor do feijão deteriorou, enfim, tiveram prejuízos enormes em 2014. Aí o consumidor chega em 2016, paga parte da conta lá de trás. Então o feijão carioca, eu tenho comentado que ele coloca o mercado num beco sem saída, tanto consumidor quanto produtor. Tá, qual é a saída? Parar de plantar feijão? Certamente que não. Você veja só, nós temos aí 90% da população brasileira consome feijão toda semana. Então, a alternativa que o Instituto Brasileiro do Feijão tem sugerido aos produtores e ao mercado, à cadeia produtiva, é a diversificação de variedades. Antigamente, década de 70, 80, nós consumíamos feijões vermelhos, rajados, jalos, enfim. Cada micro-região tinha sua variedade. O que é interessante? Que nós tenhamos, num certo grau, o retorno para essa diversificação. Quando você coloca para o consumidor essa possibilidade, num preço razoável, você tem consumo para esse feijão. Talvez você aumente o consumo brasileiro ainda de feijão, tomando esse tipo de atitude. Você pode assistir esta entrevista na íntegra acessando o portal do SBA no endereço www.sba1.com. Por aqui nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta o assunto é café. Você vai saber qual é a estimativa dos Estados Unidos para a produção brasileira. E ainda hoje você tem números da exportação brasileira de soja e mais do que isso, vai ver a participação chinesa cada vez mais forte e mais participativa aqui nos embarques do Brasil. Estamos de volta. Neste bloco, o assunto é café. Uma corretora de commodities agrícolas inglesa apresentou ontem ao mercado a sua estimativa de relação oferta e demanda global do café na temporada 2016-2017. A empresa estima que haja um superávit, ou seja, uma produção maior do que o consumo de café no mundo nesta nova temporada, na ordem de 1 milhão de sacas de 60 quilos. Essa projeção está levemente inferior em relação ao que ela apresentou na estimativa anterior. E essa diminuição na projeção se dá por conta de uma projeção menor para a safra de café no México, que é o 8º maior produtor do grão no mundo, e também de riscos climáticos moderados sobre a Colômbia, Vietnã, Indonésia e a Índia. E agora nós falamos de um assunto bastante polêmico que tem cada vez mais ganham as discussões em todos os méritos, principalmente porque envolve cafeicultura, envolve governo e envolve também a indústria cafeeira do país. Nós temos recebido várias mensagens, tem muita discussão na nossa página no Twitter, a respeito dessa liberação, que você já sabe, liberação da entrada de café originado do Peru em território brasileiro. A liberação dessas importações, inclusive foi posicionado, nós trouxemos essa informação durante essa semana, que isso ocorria por conta de um acordo feito para a entrada de carne suína do Acre naquele país. Expectativa é que isso venha a ocorrer, inclusive, em breve, em relação à carne suína do Acre para o Peru. Mas o fato é que aqui no país, principalmente para o cafeicultor, isso tem gerado muita polêmica, tem gerado muita discussão, há preocupações em duas frentes. Uma delas é que no Peru o cacau tem um tipo de contaminação, um tipo de doença
que acaba afetando o café também. Por quê? O maquinário utilizado para trabalhar com cacau é o mesmo utilizado para trabalhar com café. Então existe essa situação um pouco também de temor em relação a uma possível contaminação aqui dos cafezais brasileiros. Mas a principal delas, sem nenhuma dúvida, entra na questão da comercialização. Isso porque as indústrias brasileiras pretendem realmente usar esse café que vai entrar do Peru para fazer o blend do café encapsulado, aquele café que vai para aquela máquina que você tem em casa, aquela máquina expresso que você coloca a cápsula e ali funciona. Então todas essas situações causaram uma série de desconfortos, principalmente para a cafeicultura brasileira. Pensando nisso, a jornalista Rafaela Favro buscou algumas fontes para conversar a respeito deste assunto e saber qual que é o real impacto sobre a cafeicultura brasileira. Bom, o nosso assunto agora é essa importação, a liberação da importação do café verde do Peru. O que a Secretaria de Agricultura de São Paulo está achando disso? A Secretaria da Agricultura de São Paulo e o secretário Arnaldo Jardim são contrários a essa importação de café verde. Do Peru ou de qualquer outro país produtor da América Central ou América do Sul, ou mesmo da África e Ásia também. E a razão disso é doenças que nós não temos aqui no país e que poderiam vir em material vegetal que não tenha sido processado, que não tenha sido torrado ou não tenha sido tratado de forma adequada. E nós não temos garantia de que esses materiais sejam, nesses países, submetidos às exigências fitossanitárias que temos aqui. Esses fungos ou essas doenças poderiam chegar aqui no Brasil e encontrar, por falta de competição, de concorrência com outras pragas naturais, poderiam encontrar um material muito propício, ou seja, muito café, clima propício, umidade propícia, e poderiam se disseminar largamente e causar um dano imenso à cultura do café no Brasil. São 5, né, e eu depois vou colocar os óculos para ler para vocês, que eu não vou lembrar de cor todos eles, e tem um deles que é um fungo do cacaueiro. E alguém pode perguntar, mas o que tem a ver o fungo do cacaueiro com o café? Ora, o cacau também é importante para a economia brasileira e nós somos Secretaria da Agricultura. Embora a gente tenha uma produção incipiente de cacau no estado de São Paulo, é uma cultura muito importante para outros estados do país também. A gente pode falar que o produtor de café brasileiro não está preparado para combater essas doenças? Com toda certeza não está preparado, não existem moléculas no mercado desenvolvidas para combater essas doenças, e elas, além de ser desenvolvidas, precisariam ser testadas e habilitadas para uso no país, inclusive definidos quais seriam os seus antídotos, qual seria a medicação no caso de uma contaminação. Então, nós não estamos preparados para combater esse tipo de doenças se elas entrarem aqui no país. Elas são doenças quarentenárias, desde a década de 90, consideradas pelo próprio Ministério da Agricultura e Pecuária como doenças quarentenárias A1, ou seja, de exclusão completa, e foi uma grande surpresa no apagar das luzes elas reaparecerem, porque essa discussão já tinha sido feita um ano atrás, né? Mas aí reaparece no apagar das luzes da saída de Cátia Abreu, aparece essa resolução que nós consideramos intempestiva e até prejudicial, muito danosa, potencial de dano à agricultura brasileira muito grande, principalmente para os pequenos e médios produtores e agricultores familiares. Isso, se entrar numa área de agricultura familiar, o dano pode ser incalculável, pode acabar com a produção de todas essas famílias. O Brasil é o maior produtor e exportador de café. Precisa comprar café de outro lugar? O Brasil não precisa comprar café de outro lugar. Eventualmente, alguma empresa pode ter interesse em um produto específico de algum lugar para fazer uma mistura, o que a gente chama de blend, para um produto industrial. Ora, a pergunta é, então, por que não trazer já esse produto do blend torrado, que aí acaba com esse problema de transmissão de doenças, né? Se vier torrado, não há problema de transmissão de doenças. Por outro lado, permitir a importação do café de um país é permitir a importação de café de qualquer país, para as mesmas regras. E nós sabemos que algumas coisas que não existem, ou pelo menos não se constatou formalmente no Peru, existem na Guatemala, existem na Costa Rica, estão ali por perto. E nós não podemos correr risco
dessas doenças entrarem no país. Eu vou pôr o óculos para ler, mas basicamente são 5. A pior delas seria o orro de galo, que é a Mycena citricolor, que essa tem um potencial danoso para frutos horroroso. No caso do Coffee Berry Disease, o CBD é um coletótrico, também muito conhecido na África. A carbunculariose, que é trazida pela Gibberella chilarioides, e a ferrugem farinhosa pela Hemileia cofeícola, que é aquela que nós não temos aqui, a ferrugem que nós não temos aqui e que pode ser muito prejudicial. Ou seja, existe alguma justificativa para essa liberação? Ela pode ser uma justificativa comercial de algum grupo de empresas, não é uma justificativa estratégica para o país e para o Estado de São Paulo. É por isso que os secretários e todo o seu corpo técnico se colocaram contrários a essa importação. Está aí o posicionamento do secretário, ele que representa a secretaria. Olha, é claro que existe o risco sanitário existe sim, por conta dessas doenças que ele acabou de listar, e também visualizamos como é que isso acontece junto ao grão do café, mas esse principalmente é uma questão comercial, de comercialização aqui no Brasil. Isso pode trazer impactos, essa entrada desse café em relação aos negócios, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, por conta dessa entrada do café peruano. Essa entrevista ela é mais longa, ela tem mais detalhes a respeito deste assunto, mas você vai poder vê-la acessando o nosso portal. Você acessa o portal sba1.com, entra no blog do Agricultura BR e lá você continua vendo essa entrevista, tem ela na íntegra para que você entenda um pouco melhor a respeito do que está acontecendo com o caso da liberação da importação de café originado no Peru. Os Estados Unidos apresentaram ontem a sua projeção para a produção brasileira de café da temporada 2016-2017. O anúncio foi feito pelo Departamento de Agricultura do país por meio do Adido Agrícola dos Estados Unidos no Brasil. O órgão estima que a produção alcance 55.950.000 sacas de 60 quilos. Um volume que seria mais de 6,5 milhões de sacas a mais em relação à produção que o Brasil teve na temporada passada. Todo esse aumento se deve, segundo eles, à expectativa de uma maior produtividade do café arábica, em especial nas regiões produtoras de Minas Gerais. Vamos acompanhar então os números apresentados pelo órgão ontem. Veja que a produção total está estimada em 55.950.000 sacas. A produção de arábica ficou estimada em 43.850.000 sacas, uma alta de 21% em relação à safra anterior, com as perspectivas de que esses números possam ainda melhorar ao longo da colheita. Já a safra de Conilon foi projetada em 12.100.000 sacas de 60 quilos. Esse volume esperado pelo órgão norte-americano não está em linha com o que estima o órgão brasileiro, o IBGE. Na sua última estimativa de safra apresentada na semana passada, o IBGE trouxe um número inferior a 50 milhões de sacas. Vamos acompanhar na tela, então, essa comparação. Enquanto o órgão dos Estados Unidos estima uma produção de 55.950.000 sacas, o IBGE trouxe o número de 49.900.000 sacas, reduzindo a sua estimativa neste mês em relação ao número apresentado no mês de abril. Lembrando que na próxima terça-feira é a Conab que apresenta a sua nova estimativa. Na primeira projeção, por eles apresentada em janeiro deste ano, a safra já estava estimada em 50,5 milhões de sacas. E para conseguir produzir esse café todo que a Juliana vinha destacando há pouco, de acordo com os diversos órgãos que fazem esse levantamento, o Brasil está em procedimento de colheita. Essa colheita, de acordo com os organismos estaduais, estão variando entre 10% e 12%. Se pegar os principais estados, cada órgão estadual, nós vamos chegar aí a uma situação que entre 10% e 12% do café já foi colhido. Acontece que as regiões produtoras, as principais delas, em especial o Sudeste,
passa por uma fase de ter muita chuva. Muita chuva traz uma umidade mais alta, essa umidade mais alta impede que o trabalho de colheita continue e principalmente a secagem dos grãos. Vamos falar com a Nadiara Pereira para saber se essa situação climática melhora para que os trabalhos de campo voltem a entrar no ritmo que estavam antes. Nadiara. A chuva deve diminuir, sim, nas próximas semanas sobre o sudeste do Brasil. Na verdade, o volume de água que vem atingindo essa região nos últimos dias, ele não tem sido tão expressivo. Só no estado de São Paulo é que choveu de forma mais intensa. Mas o problema é que o tempo mais nublado, com bastante umidade, acaba atrapalhando, especialmente a secagem dos grãos nos estados de Minas Gerais e também em algumas áreas do estado capixaba. Por enquanto, a chuva deve ganhar força durante este final de semana aqui sobre o centro-sul do país. Então, deve atingir áreas produtoras do norte paranaense, de São Paulo e sul de Minas Gerais. Pelo menos até o início da próxima semana, esse excesso de umidade pode atrapalhar momentaneamente a colheita e a secagem dos grãos em toda esta área aqui do mapa, onde tem previsão para uma chuva mais homogênea e volumosa. Já nas demais áreas aqui mais para o norte de Minas e Espírito Santo, a previsão é de tempo mais seco. Se chover é algo muito rápido e isolado e não chega a comprometer por muito tempo as atividades no campo. Durante o próximo período, a gente observa que o ar seco ganha força aqui sobre o interior do sudeste. Deve chover de forma bem mais isolada no extremo sul mineiro, no sul de São Paulo e também no norte paranaense. Essa chuva terá baixo volume acumulado e deve ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco. Só que nas principais áreas produtoras de café do norte de São Paulo e de Minas Gerais, a expectativa é de tempo seco neste período. Então, do dia 25 ao dia 29 de maio, a situação fica mais favorável para a colheita do café. Durante o próximo período, entre 30 de maio e 3 de junho, a chuva volta a se espalhar aqui pelo sudeste. Mas os maiores volumes de água devem ocorrer sobre o sul do estado de São Paulo e também em algumas áreas produtoras de café do norte paranaense. Já em boa parte aqui do norte de São Paulo, sul de Minas e até mesmo no Espírito Santo, são esperadas chuvas bem mais isoladas e de baixos volumes acumulados. Então, é uma chuva que pode atrapalhar momentaneamente, mas não deve deixar o tempo fechado por um período muito longo de tempo. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Então, para encerrar esse bloco que nós destacamos café, você confere comigo agora cotações do mercado físico. Veja daqui a pouco que as exportações brasileiras de soja continuam subindo. Bom, e você vai ver também como é que está a entrega de fertilizantes e adubos no país no mês de abril. Agricultura BR de volta, chegou agora, seja bem-vindo. Estamos aí chegando já próximo ao final do programa de hoje, mas tem muita informação. E olha, você pode participar do programa, como alguns telespectadores que entraram em contato para comentar um pouco a respeito do trigo, telespectadores do estado do Paraná. Você pode fazer esse contato conosco através do nosso WhatsApp, 679656-2266, 679656-2266. Entre em contato, mande sua pergunta, aquilo que você quer ver no programa, foto, vídeo da sua produção, você pode participar, o programa é feito para você. E o pessoal do Paraná mandou alguns questionamentos a respeito do trigo e comentaram que a gente faz tempo que não mostra alguns estudos, levantamentos a respeito do trigo. Então nós vamos trazer hoje como é que está a produção e a exportação prevista de trigo para dois dos mais importantes players no mercado, dois dos principais países produtores e exportadores de trigo. Eu falo da Rússia e dos Estados Unidos. Nós vamos trazer agora os dados que foram divulgados no último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a produção e exportação, principalmente para a temporada 16-17, que é a próxima. Nós temos aqui alguns dados, você vê aqui a previsão de produção de trigo russa e você observa que a temporada 14-15 teve uma produção de 59 milhões e 80 mil toneladas. A temporada 15-16 atual, 61 milhões e 40 mil toneladas. Os norte-americanos esperam que os russos produzam 63 milhões de toneladas na temporada 2016-2017. Essa é uma previsão do Departamento de Agricultura norte-americano a respeito da
produção da Rússia. E aqui nós temos mais dados. Nós vamos mostrar agora as informações para a produção de trigo nos Estados Unidos. Estados Unidos que durante muito tempo, 50 anos, foram os maiores exportadores do mundo, atualmente estão, nessa temporada 15-16, estão na terceira posição. Observe que a temporada 14-15 vem com 55 milhões 150 mil toneladas de trigo produzido nos Estados Unidos. A 15-16, 55 milhões 840 mil toneladas produzidas, enquanto que a previsão para a próxima temporada, 16-17, está em 54 milhões 370 mil toneladas. Observe que os norte-americanos reduzem a sua produção de trigo para a temporada 16-17, pelo menos de acordo com a expectativa. Mas mais importante que a produção, o que chama muita atenção são as expectativas em relação às exportações para este mercado. Olha só o que nós temos aqui. Previsão, o pessoal soltou aqui produção, mas isso aqui é exportação russa. Então, a temporada 14-15 tem uma previsão de exportou, aliás, 22 milhões e 800 mil toneladas. A 15-16, 24 milhões e 500 mil toneladas exportadas na temporada atual. A 16-17, próxima temporada, o Departamento de Agricultura americano espera que os russos continuem exportando 24 milhões e 500 mil toneladas, essa expectativa de exportação para a Rússia. Detalhes que foram divulgados no último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Já os Estados Unidos foram muito prejudicados na temporada 15-16 por conta da alta do dólar e outras situações que ocorreram para os Estados Unidos que tiraram a competitividade dos produtos norte-americanos. Quem mais sofreu com isso foi o trigo e depois o milho. O trigo sofreu bastante, tanto é que os americanos, depois de 50 anos, perderam um posto de maior exportador. Observe agora, esse outro gráfico mostra a exportação norte-americana de trigo. Temporada 14-15 foram 23 milhões 250 mil toneladas, 15-16 bem abaixo, 21 milhões 230 mil toneladas, 2 milhões abaixo. Esses números ainda vão fechar, mas é muito próximo disso. E a 16-17, os norte-americanos acreditam que se recuperam. Próxima temporada, os americanos acreditam que vão ter uma exportação de 23 milhões 810 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E já que estamos falando de trigo, números do Departamento de Agricultura norte-americano, você acompanha comigo agora como é que estão os dados, as negociações na Bolsa de Chicago para o cereal. É o que você acompanha comigo agora. Temos os números aqui embaixo, pelo menos vinham em queda na manhã de hoje. Nós temos aqui a posição para o trigo, operando agora a 4 dólares 66 centes mais 75 por bushel, queda de 0,42% para a posição de julho. Setembro, recuo de 0,36% a 4 dólares 77 centes mais 75 bushel. Dezembro perde 0,30%, 4 dólares 96 centes o bushel, enquanto que março está acima de 5 dólares 13 centes o bushel, queda de 0,24%. São os números para o trigo na Bolsa de Chicago. A gente segue falando sobre previsão do tempo por aqui no Agricultura BR. Olha, diferentemente do mês de abril, o mês de maio vem registrando altos índices de chuva sobre partes da região centro-sul do país. Nadiara, vamos saber com ela agora então qual que é a região que mais deve receber chuva nos próximos dias. É com você daí. Olha, Juliana, tem alguns estados que já receberam chuva acima do que é esperado para esta época do ano, como algumas áreas do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A gente pode observar neste mapa aqui a chuva registrada durante este mês de maio. Algumas áreas aqui de Mato Grosso do Sul, como a capital, já recebeu 150 milímetros. Isso está 50% acima do que é esperado para todo o mês de maio. E com as chuvas que estão por vir até o início da próxima semana, boa parte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul devem fechar esse mês com chuva bem acima do que é normal para esta época do ano. Inclusive, a gente consegue observar aqui neste mapa que nem foi a capital que recebeu os maiores volumes de água. O sul de Mato Grosso do Sul, assim também como o oeste e norte paranaense, nestas áreas aqui mais escuras do mapa e também partes do oeste de São Paulo,
foram as regiões mais afetadas por essas chuvas fortes que chegaram ao centro-sul do Brasil nesses últimos dias. Além disso, também a chuva aumentou significativamente nesses últimos períodos sobre o norte do Brasil, que passou também por um período de estiagem durante o verão. O volume de água passa de 100 milímetros em boa parte do norte do Amazonas e Roraima, também no norte do Pará e Amapá. E a gente vem falando também nos últimos dias de ocorrência de temporais sobre o litoral nordestino. Também choveu forte em algumas áreas aqui do litoral entre Rio Grande do Norte e Pernambuco. Enquanto isso, nesta área do mapa aqui, o mês de maio foi mais seco. A gente observa que choveu de forma bem irregular no interior mato-grossense, Goiás, interior de Minas Gerais e também interior nordestino. Agora, para os próximos dias, o padrão de chuva quase não muda. A gente vai observar uma distribuição bem parecida com o que vem ocorrendo nos últimos períodos. Vai voltar a chover forte aqui entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, esses estados vão fechar o mês de maio com chuva acima do que é normal e o tempo seco vai continuar predominando em toda esta área em branco do mapa. No norte do país, os maiores volumes acumulados vão continuar concentrados entre o norte do Amazonas e também Roraima. No próximo período, o ar seco ganha ainda mais intensidade no interior do Brasil e chove principalmente nos extremos sul e norte e também sobre o litoral nordestino. Essa condição de tempo a gente volta a ver se repetindo pelo menos até o dia 3 de junho. A gente vai continuar com essa condição de tempo mais seco no interior do país, chuvas mais frequentes e volumosas sobre a região sul, entre Amazonas e Roraima e também sobre o litoral nordestino. Neste último período, as pancadas até se espalham por partes do sudeste e centro-oeste, mas devem vir com baixos volumes acumulados. Hoje eu encerro por aqui minha participação, eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo. Um ótimo final de semana a todos. Bom fim de semana para você, Nadiara, também. A gente se vê na segunda. Por aqui, a gente traz para você mais cotações de mercado. Veja os valores da soja no Paraná. E o Agricultura BR traz agora um estudo com números da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria e também do Departamento de Agricultura norte-americano. Isso tudo para contar a história que é o seguinte: as exportações brasileiras de soja nunca estiveram tão bem. Do ano de 2016 tem sido realmente referencial no que diz respeito aos embarques da oleaginosa. E aquele número muito especial que foi colocado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, afirmando que o Brasil deve exportar 59 milhões e 500 mil toneladas de soja nesta temporada 15-16, parece que está cada vez mais evidente que será esse número ou um número muito próximo a esse. É o que nós vamos mostrar agora com um destaque ainda mais especial, a participação da China dentro deste cenário. É o que nós vamos ver a partir de agora, trazendo primeiro a movimentação do primeiro quadrimestre do ano. Observe aqui esses números que mostram o primeiro quadrimestre do ano de 2016, chegando aqui a 20 milhões 890 mil toneladas. Então, o primeiro quadrimestre, de janeiro até abril, o Brasil, as tradings que operam no país, embarcaram 20 milhões 890 mil toneladas. Aí a Agricultura BR pegou os 10 dias que nós temos úteis, que já foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior e fizemos uma previsão até o final do mês de maio. A previsão, então, da Agricultura BR é de chegar a 10 milhões e 400 mil toneladas exportadas de soja no mês de maio, o que traria para nós um total previsto de 31 milhões e 300 mil toneladas. Então, previsão é fechar as exportações brasileiras entre janeiro e maio em 31 milhões e 300 mil toneladas de soja. Então, guarde esse número. Vamos trazer mais outros números aqui, porque a gente vai conseguir visualizar o que acontece com a China. Primeiro, quadrimestre, então, de janeiro até abril, 20 milhões 890 mil toneladas. E a China
comprando ou importando 79% desse total. Então, esse contingente de 20.890.000 toneladas, 16.500.000 toneladas foram para a China. E esses números são consolidados, esses números foram confirmados já pela Secretaria de Comércio Exterior, mostra a forte participação chinesa nas exportações brasileiras de soja. China comprando quase 80% de toda a soja que foi embarcada pelo Brasil entre janeiro e abril deste ano. E agora, como é que está a China? China continua naquele movimento. A China pode até ter tido uma redução nas suas expectativas de crescimento, algo bastante natural do ponto de vista econômico, porque vai ganhando cada vez maturidade do ponto de vista econômico para aquele país. Ainda assim, crescimento, só para ilustrar essa questão, crescimento chinês econômico continua sendo um dos maiores do mundo. E na questão do alimento, continua tendo muita demanda. Se tem uma coisa que não vai acontecer, é a China diminuir a sua demanda por alimentos. E com isso, vamos mostrar um pouco dos números chineses, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, que está dessa seguinte maneira. Temporada 12 e 13, os chineses consumiram 76.180.000 toneladas. A 13 e 14 chegou a 80.600.000 toneladas. 14 e 15, 87.200.000 toneladas. Temporada atual, 95.250.000 toneladas. Enquanto que a 16 e 17, os chineses, como nós já vínhamos dizendo, pelo menos desde dezembro, a China, na temporada 16 e 17, vai passar de 3 dígitos na questão de consumo de soja. Chega a 100.790.000 toneladas da oleaginosa de soja, os chineses, na temporada 16 e 17, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. É importante lembrar que a China não tem uma capacidade de conseguir produzir mais soja. Então, a China sempre fica com uma produção entre 11.300.000 toneladas até, no máximo, 12.300.000. Então, tem uma variação pequena, ela não tem como ser ampliada. Com isso, desses 100 milhões, mais de 100 milhões de toneladas que serão consumidos na China na temporada 16 e 17, quase a totalidade virá de outros países, muito provavelmente Brasil e Estados Unidos. É o que nós mostramos agora, como é que fica a questão de importação chinesa de soja. As temporadas aqui vão aparecer, nós temos aqui as importações. Temporada 12 e 13 importou 59.870.000 toneladas, 13 e 14, 70.360.000 toneladas, 78.350.000 toneladas. A temporada atual 15-16 importa 83 milhões de toneladas e a 16-17 sobe para 87 milhões de toneladas de soja. Essa é a situação chinesa. Vai ter que comprar 87 milhões de toneladas no cenário internacional. Isso mostra porque que a oleaginosa, a soja, é o principal produto de exportação do Brasil e porque também que nós temos esse volume de exportação até o momento, que nós mostramos aqui para o primeiro quadrimestre e também a projeção para os primeiros 5 meses do ano, e também uma outra situação muito importante, porque que a soja no Brasil realmente deve confirmar os dados. Eu lembro que o Departamento de Agricultura americano prevê 59.500.000 toneladas que serão exportadas na temporada 15 e 16 e 60.200.000 toneladas na temporada 16 e 17. Reta final do programa, fique de olho agora na soja negociada na Bolsa de Chicago, mercado internacional da oleaginosa que hoje vem registrando baixas. Veja comigo que a soja em Chicago cai por volta de 0,30% a 0,40%. A posição de julho negocia o bushel agora a $10,69, caindo no momento 0,25%.
Já a posição de agosto cai 0,32% e negocia o bushel da soja $10,69 mais 50. A posição de setembro, que hoje já negociou a oleaginosa a $10,74 por bushel, agora vem abaixo disso a $10,56, com queda de 0,49%. E já a posição de novembro caindo 0,68%, é uma queda um pouco mais expressiva do que as demais e agora negocia soja $10,46 mais 25 por bushel. Vamos agora saber do dólar aqui no Brasil. A moeda norte-americana subiu 2 dias seguidos frente ao real, fechando ontem na cotação de R$ 3,57. Depois destes 2 dias de alta, hoje a moeda norte-americana começou o dia caindo e ela segue em baixa. Vamos acompanhar os negócios de agora então, porque o dólar comercial cai mais de 1%, queda no momento de 1,03%, com o dólar sendo negociado a R$ 3,53 mais 4. Você fica agora com as cotações da soja em todo o país. Essa edição vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.